No Salmo 119, versículo 160, temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade, devemos procurar pela verdade plena. Não qualquer verdade, a grande verdade, o âmago, a essência de toda a verdade. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo espírito, abra sua Bíblia e leia vários livros, especialmente o Novo Testamento, procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro. Livros como Romanos e Hebreus têm um argumento interessante. Eles têm uma tese que está por toda parte do livro, da primeira à última palavra. Antigamente, até o século XVI, não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Um cardeal católico romano chamado Caro foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI. Isso significa, como você já deve ter notado, que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, porque quando ele escreveu a carta de Corinto, ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde. Às vezes os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes, mas às vezes eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca a verdade que o autor do livro está tentando mostrar. Por isso, tente encontrar o argumento do livro. Sempre considere o contexto das passagens da Escritura. Uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade, ou relatar a verdade fora do contexto, ou ainda, contar apenas uma parte da verdade. Mudando o contexto das Escrituras, você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser, qualquer ponto de vista. Por isso, sempre considere o contexto de uma passagem das Escrituras. Todas essas informações que eu estou compartilhando com você sobre a Bíblia podem abrir o seu entendimento. E eu também estou orando para que você possa entrar na Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus entrar em você. Sabe, eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o começo. A palavra Gênesis, o nome desse livro é como a palavra genética, tem a ver com o início. Porque Deus começa a Bíblia, será, falando do início, da origem das coisas? No livro de Gênesis, Deus nos fala de muitas coisas como elas eram, porque Ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são. Eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis. Em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento. Quando eles fizeram essas perguntas, Jesus disse: olha, se vocês quiserem entender o casamento como ele é, volte e estude o casamento como ele era. Vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta: qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher? Estude o casamento como ele era no princípio, disse Jesus, e vocês vão entender o casamento como ele é. Para mim, essa é a chave do livro de Gênesis. Sabe, eu acredito que devemos abordar o livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Assunto após assunto é discutido no livro de Gênesis, mostrando como era no princípio. À medida que você encontrar esses assuntos no livro de Gênesis, leia e se faça essas perguntas. Deus, o que é que tu estás descrevendo aqui como era no princípio? Para que eu possa apreciar e entender como isso realmente é. Eu gostaria de sugerir que você faça uma leitura geral do livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente 1,5 capítulo tratam da criação. Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente, pouco, apenas 1,5 capítulo. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Porque Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis, creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós. Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso, ele orou assim: cria em mim um coração novo, ó Senhor, e renova o meu espírito.
O que Davi estava dizendo no Salmo 51:10 era simplesmente isso: Deus, eu preciso de um ato de criação no meu coração. Se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci, eu vou falhar de novo e de novo e de novo. Deus, eu preciso de um ato de criação. Quando Jesus falou sobre o nascer de novo, ele disse: você precisa nascer novamente, porque o que nascer da carne é apenas carne. Quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, eles chamaram essa essência de criação. Quem estiver em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo. Essa é a criação como ela é. Quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação, eu acredito que Deus quer que saibamos que somente Ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para Ele em busca desse ato de criação. Deus quer que nós entendamos o conflito das relações entre as nações, por exemplo. Ele quer que entendamos o conflito como ele é de fato. Por isso o capítulo 4 do livro de Gênesis fala sobre o conflito como ele era no princípio. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, Deus fala sobre a catástrofe como ela era no princípio. Então entenderemos a catástrofe como ela é hoje. Deus destruiu o mundo inteiro. Isso foi chamado de dilúvio. Nos capítulos 6 a 9 encontramos a história de Noé e o dilúvio. Esse é um bom ponto para descobrir que o melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. O Novo Testamento nos fornece um comentário sobre a história de Noé e o dilúvio. Jesus toca nesse assunto 2 vezes. Ele faz uma comparação com a sua segunda vinda. O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz que isso é uma figura da fé. O autor de Hebreus se concentra na fé de Noé e diz que essa é a lição que devemos aprender dessa história de catástrofe. O apóstolo Pedro compara o dilúvio com a salvação. Ele diz que Noé abria a arca para as pessoas e dizia: você pode entrar nessa arca e ser salvo. Esse é um grande símbolo daquilo que chamamos hoje de salvação. Quando lemos sobre Noé e o dilúvio, estamos lendo sobre a catástrofe como ela era no princípio. Faça-se essa pergunta: o que é que está sendo descrito aqui? O que é que Deus quer que eu entenda com isso? Eu creio que você verá a aplicação dessa história na sua vida. No livro de Gênesis temos também a aliança entre Deus e o homem. É o fenômeno de Deus vindo até o homem para fazer uma aliança. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Quando Jesus encontra os apóstolos, ele diz: siga-me, e eu o farei, siga-me. Essa é a sua parte. Eu o farei. Essa é a minha parte. Isso é uma aliança, um acordo. Deus faz alianças assim com a gente. Esse é o significado da expressão Velho Testamento, a antiga aliança, e da expressão Novo Testamento, que significa a nova aliança. A velha aliança é: creia em mim quando eu digo que vou fazer algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus está vindo. A nova aliança é: creia em mim quando eu digo que fiz algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus veio. Deus quer que entremos em uma aliança de fé com Ele. Uma aliança como ela era no princípio, pois assim poderemos entender a aliança como ela é. Isso aparece no livro de Gênesis capítulo 9, no fim da história do dilúvio. No 11º capítulo de Gênesis temos uma história muito interessante. Vemos os homens se reunindo. Deus olha para baixo e diz: olha aqueles perversos se juntando, unindo suas tecnologias e seus cérebros, achando que se estiverem unidos não há nada que não possam realizar. Então Deus disse: acho que vou acabar com isso. Então ele desce e destrói tudo. Na história da Torre de Babel, o que Deus está tentando nos mostrar? Acho que ele está nos mostrando algo muito significativo. Parece que por séculos Deus esteve impedindo o homem de se unir e expandir sua tecnologia. Deus deliberadamente confundiu todos eles. Ele dividiu as línguas para que não fosse possível a comunicação. Não é interessante que agora, no século XXI, parece que Deus tirou o pé do freio e permitiu que o homem se unisse novamente? Sabe, comunicação, transportes e tecnologia, isso tem unido o mundo inteiro. Não há quase nada que o homem não esteja fazendo com a tecnologia. Hoje ele tem o poder para destruir a si mesmo, resultado da união dos cérebros. Na Universidade de Princeton, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas das mais inteligentes do mundo se juntou para fabricar a bomba atômica.
Agora, a tecnologia humana realmente resultou em algumas coisas fenomenais. É interessante quando voltamos ao livro de Gênesis. Quando o homem começou a se unir, Deus disse: espere aí, tem algumas coisas que eu quero fazer primeiro. Ele então enviou Abraão, e daí temos aquele período de 2000 anos da história. Então, mais tarde, Deus parece estar tirando o pé do freio e dizendo: tudo bem, vá em frente, juntem-se, façam o que quiserem. Será possível que o mundo gire para cima ou para baixo, dependendo da nossa filosofia, porque Deus permitiu que o homem se juntasse? O que Deus nos diz no 11º capítulo de Gênesis? Quando lemos Gênesis capítulo 12, encontramos 3 personagens: Abraão, Jacó e José. Deus nos diz muita coisa através do estudo dos personagens. Deus quer que entendamos a fé. A fé é muito, muito importante. Por isso Deus nos conta a história de um homem chamado Abraão. Deus queria que entendêssemos o que chamamos hoje de crise de identidade. Por isso Ele nos contou a história de Jacó. Deus queria que soubéssemos que Ele está no comando e que Ele é soberano nas circunstâncias de nossa vida. Por isso Ele nos contou a história de José. Bem, essa é uma visão geral do livro de Gênesis. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, procure observar as coisas como elas eram no princípio. Toda vez que você encontrar o livro de Gênesis descrevendo alguma coisa como ela era no princípio, pergunte-se: o que Deus está me dizendo agora? O que é que Deus quer que eu saiba? Por que Ele me falou sobre isso no livro de Gênesis? Agora estamos realmente começando o nosso estudo da Bíblia. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer 3 coisas. Primeiro, tenha certeza de não perder nossas aulas e peça sua cópia da apostila de estudos. A segunda coisa é convidar seus amigos e sua família para participar desse importante estudo. Finalmente, comece agora, se você ainda não começou, a ler o livro de Gênesis. E lembre-se de fazer as seguintes perguntas: o que isso quer dizer? E o que isso significa para mim? Ou o que Deus quer que eu faça com o que eu estou aprendendo? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Na lição de hoje vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis, examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos iniciando um estudo completo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e fico muito feliz por você ter escolhido participar da lição de hoje. Afinal, estamos estudando o livro mais importante do mundo. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênese, ou o início. Como dissemos em nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Afinal, Deus não nos deve explicações. Esse livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. Isso também vale para todos os assuntos que vamos estudar no livro de Gênesis. E, claro, Deus está nos revelando alguma coisa sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem 2 pensamentos extremos quando o assunto é criação.
Primeiro temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta. A ciência é biblicamente confiável? E dizem mais, a Bíblia não está sujeita a julgamento. A ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui, e é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente, se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta: será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem por conta própria os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser teísta. Muitos cientistas são teístas devotados. Mas baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é teísta, ele não está sendo científico ou não está sendo teísta quando é cientista. Teísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico. A Escritura diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus, e nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que vemos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus. Novamente, deixa eu dizer o seguinte, baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é o método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas. O que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação, uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. E essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada 3 vezes nesse relato da criação. No princípio Deus criou, e depois na água Ele cria, e depois Ele cria o homem. No princípio houve um ato de bara, ou criação. E como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo, e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo que veio depois foi um resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara.
O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses três atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe. Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1, que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto é preciso uma certa prática como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta: o que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, lá diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo d'água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas, como paleontólogos e geólogos, têm certeza que a terra inteira esteve debaixo d'água. E é interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra bara, ou criar, significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse bara. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso, mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica bara. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal, não produziu vida animal. Portanto, foi necessário outro ato de bara na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz, exatamente. Tinha de haver um terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de bara, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 26 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, e então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche 3 lacunas da teoria da evolução. Por 3 vezes o relato de Gênesis diz, Deus criou. Nesses 3 lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas 3 lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo,